Olá, piscianos! E aí, como é que foi o mês de setembro? Essa leitura, então, a gente está intencionando ela para o dia 1º até o dia 15, né, de outubro. E aí, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, Sarasvati Tarot, e as pessoas votaram que elas querem ouvir mais sobre uma mensagem espiritual, né? Elas querem ouvir mais sobre questões afetivas e também querem ouvir mais sobre questões financeiras. Daí, né, a gente modificou para atender esse desejo de quem está nos ouvindo. Mas vocês podem deixar seus recados, né? E as suas sempre aí embaixo, que eu sempre leio. Vamos lá, né? Vamos entender então de forma como que a espiritualidade, né? Como que ela quer deixar uma mensagem para vocês nesse momento. Então, para os piscianos, a gente tem o louco, né? Então, assim, de forma que a espiritualidade mostra, né? Que é importante que vocês assumam as oportunidades que cheguem, principalmente aquelas que estão tocando mais o coração de vocês. O louco, ele fala daquele que está disposto a largar tudo para poder fazer aquilo que ele mais anseia, né? E ele faz isso de forma sem preocupar com amanhã, sem preocupar com aquilo que vai acontecer com ele e tudo mais. É claro que tem um pouco de inconsequência nesse trajeto, mas muitas vezes, se nós não nos jogarmos, né, diante das oportunidades, a gente não vai, né? Então, assim, é como entrar numa cachoeira, né? Toda vez que eu entro numa cachoeira, eu não posso pensar muito, eu tenho que ir, porque senão eu não entro, porque é muito gelado, né? E aí depois que eu já estou dentro da água, eu já falo, nossa, que bom que eu entrei, né? Ou então, nossa, tá muito frio, vou sair, mas pelo menos eu entrei. E o louco, ele tá querendo mostrar isso, ele é uma mensagem, né, da espiritualidade dizendo, olha, vá viver o seu sonho, vai viver os seus desejos, vai colocar as coisas em prática, né? A vida, ela é efêmera, né? Ela passa rápido e a gente precisa saber disso, né? Juntamente com o fato de que, às vezes, vocês estão esperando, né, de Deus, daqueles que vocês realmente têm uma devoção, que eles te tirem do lugar onde você está para que você possa tomar uma ação, né? Mas na verdade, o que a espiritualidade mostra é o seguinte: os esforços, eles precisam ser feitos por você, né? Ninguém vai pegar na sua mão para te tirar daí, justamente porque você tem condições de fazer alguns esforços, tá? Não fique esperando acontecer um milagre, não fique esperando, sabe, alguma coisa sobrenatural, alguém bater na sua porta e te chamar, ou alguma coisa assim, para você fazer os seus movimentos, porque isso não vai acontecer para você, né? A espiritualidade está explicitando aqui, né, que vocês ficam esperando. Por quê? Porque tem algum tipo de doença mental, pode ser, né, quando eu falo doença mental, estou falando de depressão, ansiedade, né, algum trauma, né, algum processo que acaba colocando, né, vocês para baixo, e aí vocês querem, né, de alguma forma que Deus, né, que a espiritualidade tire vocês daí. Mas aqui o movimento, quem tem que fazer são vocês. Vocês têm que procurar ajuda, um psicólogo, um psiquiatra, o que seja, uma terapia para sair desse lugar, tá? E viver um novo. Então essa é a mensagem espiritual. Agora, vamos ver o que a gente traz aqui para a vida afetiva, vamos ver o que isso vem. Bom, as coisas realmente na vida afetiva, elas estão caóticas e pode ser que por isso vocês estejam tão afetados, né? Muitos de vocês estão passando por processos que talvez não foram estimulados por vocês, né? Por exemplo, alguém termina uma relação ou aquele encontro não dá certo, de forma que vocês acabam descobrindo alguma coisa que tira um pouco do chão, né? Onde vocês pisam, né? É normal quando a gente está num processo onde a gente se choca com alguma coisa e a gente fica sem reação. E a torre, ela traz mesmo esse choque, né? Essa forma de não ficar, de ter, né, uma sensação de e agora, o que eu vou fazer a respeito disso, né? E aí o que a gente vê? Não tem como reconstruir aquilo que foi perdido, não tem como voltar atrás naquilo que já se passou, né? Isso, de fato, não dá para se fazer. Então, se você permanecer naquilo que se passou, né, nessa sensação de, nossa, quero reconstruir porque aquilo foi perdido, então é inútil, né? Porque
Não foi porque você fez algo errado que as coisas deram errado, sabe? É meio que uma vontade universal de que vocês se libertem desse parceiro ou dessa vida que vocês levam, né, afetivamente. Isso não tá bom para vocês, né? Então é como se fosse uma oportunidade para isso realmente passar. Saíram 2 cartas aqui, onde a gente vê a necessidade talvez de uma mudança por causa de um cansaço. Mas também a gente vê que pode chegar pessoas mais transitórias na vida de vocês nesse momento. Então o cavaleiro de paus é aquele que chega cheio de brilho e tudo mais, numa aventura, num convite para uma aventura, mas ao mesmo tempo que ele chega, ele vai embora, porque ele não fica, né? Ele é uma ação na vida de vocês. Então pode ser que nesse processo, né, vocês se encontram com outras pessoas que não estão aqui para ficar, elas estão para seduzir, para uma vida mais ativa. E a gente não está falando e julgando que isso é ruim ou que isso é bom. Mas isso existe, né, numa presença, e é engraçado que a combinação das cartas, né, elas já saíram aqui outras vezes, então isso traz assim um certo cansaço, né, uma certa baixa para vocês. E é importante vocês saberem o que vocês querem para a vida de vocês, porque se vocês sempre entrarem na onda das pessoas com medo de dizer não para elas, né, vocês acabam dizendo não para vocês mesmos, né? Então isso é uma questão importante. E talvez seja o momento, né, de que vocês fiquem mais sozinhos mesmo. Então vocês possam entender, voltar-se para dentro, fazer atividades que vão aumentar a conexão com o seu eu interior, fazer atividades que vão fazer com que vocês se conheçam melhor. Então o eremita é aquele que está mais voltado para dentro, que talvez vai ficar um pouco longe dos amigos, dos colegas, dos ficantes e tudo mais, para poder entender, para poder se curar, né? Então é um processo que eu não vejo uma movimentação tão grande, mas porque vocês estão precisando de passar por outros processos, tá? Financeiramente, a gente tem aqui o carro, mostrando que existem alguns movimentos, né, na vida, e que é como se houvesse assim um convite ou alguma coisa que se movimenta, né, algum passo que vocês estão dando em direção ao trabalho, algum projeto de vocês, mas que precisa muito que vocês decidam para onde vocês querem ir, né? Porque parece que vocês ficam sempre aí na dúvida daquilo que vocês querem realmente fazer. Essa dúvida, ela acaba impedindo com que você realmente aproveite o movimento, né, e faça aquilo que precisa ser feito. Então, assim, decida-se. Enquanto você não decidir o que você quer na vida profissional, não tem jeito. É como eu te falei no início, precisa ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Não vai chegar uma resposta mágica. Vocês precisam realmente decidir. A gente vê outra torre, né? Então, assim, eu sei que piscianos pode ser que, assim, esteja passando momentos muito difíceis e realmente, assim, a gente sabe que nesses momentos a gente acaba ficando meio na inércia, né? Mas é importante que vocês decidam o que vocês querem no meio do caos, né? E se adapte às circunstâncias, né, que vierem nesse processo, né? Porque a torre, ela fala de um processo que é mexido para que a gente possa se expandir, que a gente possa se conhecer, né? E que a gente possa ter as melhores oportunidades dentro daqueles potenciais que a gente já tem, né? Por quê? Porque existem movimentos aqui de processos em que há algum sofrimento, né? Principalmente por vocês se sentirem traídos ou se sentirem de forma separados ou enganados, né? Então, olha, sei que esse princípio de mês não parece um princípio de mês fácil, mas vocês precisam tomar algumas atitudes para poder se curarem, para poder se manterem, tá bom? Procurem a solitude como forma de auxílio para encontrar vocês mesmos, ok? Um grande beijo e até a próxima!